vocês ficarem atentos com relação a tudo isso, né, que pode acontecer. Pagamos e não pagamos barato, pagamos uma quantidade razoável, né, de dinheiro. Então, assim, gente, tem que tomar muito cuidado mesmo. É um serviço delicado. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje aqui no canal da Família Comentar! É isso aí, e no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho para vocês sobre o nosso aluguel, sobre o afito, sobre a intermediação que a gente fez. É uma pergunta muito feita por vocês, tanto nos comentários do YouTube, tanto no direct. E vamos contar a nossa experiência, né? Exatamente, mas antes da gente contar um pouquinho essa experiência da locação, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, já clica aqui e se inscreve, que é muito importante pra gente, e a gente está muito feliz de ver que está crescendo aqui o nosso canal, que vocês estão junto, que vocês estão gostando dos vídeos. Então se inscreve aqui no canal da Família Comenta e bora pro vídeo onde a gente vai falar da locação. Gente, então a gente resolveu falar sobre esse assunto, muito pedido, né? Tanto nos comentários quanto no direct, perguntando como que a gente alugou casa, se a gente usou o serviço de intermediação, qual serviço foi, se a gente indica ou não indica. Então a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência, tá? Não vamos falar o nome da intermediação aqui, vocês vão entender o porquê. E aí vocês podem perguntar aqui no comentário ou no direct quem foi, não tem problema, qual empresa que foi, que a gente vai falar abertamente, tá? É um assunto muito delicado, né? Até por isso a gente não... É difícil a gente falar, a gente indica, porque é um serviço, gente, que a gente tem a maior... Qualquer serviço, na verdade, né, que a gente vai indicar, tanto aqui no canal, ou que um dia que a gente vai indicar lá no Instagram, é muito delicado, é uma coisa, né, que a gente precisa ter absoluta certeza de que vai ser bom, né? Eu sei que toda experiência, todo serviço prestado, existe o lado, né? Existe os dois lados, né? Cada um vai ter a sua experiência, mas como a gente único, não se sentiu... né? É único. Como a gente não se sente tão confortável falar, não, a gente indica mesmo esse serviço, né, essa empresa, a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência e aí no final vocês avaliam se vale a pena, se não vale a pena, né? Porque no nosso caso, a gente vai falar também se valeu a pena ou não, né? No Não final. tem como não falar, mas dentro da nossa experiência, dentro daquilo que a gente que a gente escuta viveu, também, né, de outras pessoas, não só Sim. baseado sempre tem os dois lados, né? Eu acho que assim, tem muita gente que reclama demais também, coloca muito a culpa na empresa, não tô nem falando só dessa empresa, que foi o que a gente fez a intermediação, é no geral mesmo. Eu acho que muito cliente culpa muito a empresa, mas nem sempre a empresa, essa culpa é dela 100%, entendeu? A gente tem então a gente tem que colocar na balança se o que está reclamando é de fato justo, né? Exato. Então, assim, contando um pouquinho, né, desde do momento que a gente, né, decidiu vir para cá, a gente queria vir já com uma casa alugada, né? Primeiro, porque a gente ia vir com as crianças. Segundo, porque a gente não tinha disponibilidade de, vamos ficar no Airbnb, vamos conhecer. Não, a gente estava com pressa. Vamos ver até aonde bom, vamos conhecer alguns lugares. Não tinha pressa e também não tinha disponibilidade financeira para fazer isso, né? Quem viu outros vídeos sabe como a gente veio, né? Quem somos nós, o que a gente faz. Então, como a gente queria vir com casa alugada, eu comecei a, primeiro, pesquisar nos grupos do Facebook, né? A gente decidiu fazer o processo todo sozinho. A gente vai contar, tá, gente? Fazer mais um vídeo, né? Contando sobre como foi o processo, né? Do reconhecimento de cidadania italiana do Thiago. Desde a busca, como que a gente decidiu, como que a gente decidiu fazer, inclusive, sozinhas, né? Como a gente sabia que ia fazer sozinhas, a gente precisava encontrar uma residência, né? Precisava de um lugar que a gente pudesse fixar a residência, né? E que isso também foi uma outra coisa que a gente viu e leu. Eu acho que, tipo, Airbnb não dá para você... não pode, Se você não consegue, né, fixar a residência, né? Então, a gente precisava de um lugar para, né, chegar aqui e ter uma casa, né? Enfim, ter uma casa. Exatamente. E aí, o que a gente precisava? A gente precisava correr contra o tempo e, querendo ou não, ali a intermediação, ela... Calma, que eu vou chegar lá.
Daí, o que aconteceu? Eu comecei, porque eu fiz essa pesquisa, né? Como ele... Lembra que eu contei pra vocês, não sei se eu contei, que ele não tava muito crente que a gente ia vir, né? E eu tava bem decidida que eu tinha vir, então eu comecei a pesquisar, eu tava no grupo de Facebook, né? Aqueles que faziam o processo sozinhos. E lá a gente começou a falar, né? De algumas intermediação, e até então eu nem sabia que existia esse tipo de serviço, eu não tinha muito conhecimento, né? E aí eu comecei a ver sobre isso, e eu falava para ele, amor, tem intermediação e tal, e ele, legal, tal, não muito crente e tal, quanto que custa, que a gente sabia que tinha um custo, né, que era, né, elevado, e aí eu comecei a pesquisar e me veio essa empresa, né, muita gente estava indicando essa empresa e tal, e aí eu comecei a seguir no Instagram, comecei a acompanhar, falei, nossa, legal, né, e comecei a seguir três empresas, gente, tá, e aí eu vou falar até como a gente acabou decidindo por essa. Aí, primeiro, né, era uma empresa que alocava somente durante o processo. Então, assim, era em outra cidade, outra região, não era aqui. Que né, você lembra, né? Eu lembro, era um contrato bem assim, curtinho, coisa de 3 meses, de 3 a 4 meses, aí acabou, você tinha que, tipo... Sair do imóvel, ou alocar de novo com eles, enfim. Tinha essa possibilidade, só que tinha que pagar tudo, né? Todos esses aluguéis adiantados, né? E aí a gente colocou no papel ok, uma opção. Segunda opção era essa empresa que a gente locou, que a gente viu, né, que tinha vários imóveis e tal, tinha um valor, né, da intermediação, logicamente, o valor da imobiliária, não era um valor barato, gente, não é um valor barato. Nenhuma intermediação vai ser barata, vai ser caro mesmo, né? Desconfie se for barato também, né, porque, sei lá. Então, e aí tinha uma outra empresa também, que inclusive era em outra região, né? Que a gente ficou também, quase que a gente locou nessa. Só que a gente mais decidiu pelo local e também pelo atendimento, gente, né? Eu acho que todo serviço, a gente preza muito pelo atendimento, né? Então, quando essa pessoa, ela foi toda atenciosa, me deu toda a atenção, todo o suporte de conversar, de mostrar as opções e tal, eu falei, nossa, gostei dessa empresa, né? Super atenciosa e tal. Acho que o primeiro ponto, assim, nessa questão de você ver ali a intermediação, quando você começa a pesquisar, que isso foi uma coisa que a gente olhou e, assim, ficou um tempo olhando e pesquisando e vendo os conteúdos dessas empresas e quem criava conteúdo, né? Isso também foi um motivo que a gente escolheu essa, que via que criava ali conteúdo, é de saber se de fato é uma empresa séria, que de fato presta aquele serviço, não é um golpe. Né? E por que eu falo isso? Porque a gente já caiu em golpe, né? De pagar uma coisa e não ter aquele serviço e perder todo aquele dinheiro lá que, assim, pô, é ralado, é suado, né? Ainda mais estando fora, né? Ainda mais estando fora, a gente não conhece. A gente não tinha ninguém aqui, nenhum parente, nenhum amigo. Então, pô, eu vou pagar, eu chego lá e não tenho a casa, né? Então a gente ficou com medo e começou a pesquisar e ver os conteúdos, tá? Falou, pô, parece, né? Porque a gente sempre tem que dar uma desconfiada na internet, parece que é uma empresa que existe, parece que de fato tem imóveis, parece que tem pessoas que estão alocando com eles, né? Na verdade, também comecei a encontrar, tipo, pessoas que tinham alocado. Né? Assim, pessoas que entrava mesmo, gente, eu entrava até, que eles postavam foto com a pessoa do imóvel, entrava no perfil dessa pessoa, via se essa pessoa era real. Você locou aqui? Às vezes mandava mensagem, então, né, porque a gente tem mesmo esse receio. Então, a gente viu que era uma empresa, sim, que existia, que era, né, reconhecida até, né, bem reconhecida na região. E aí a gente conversando. E aí teve a parte do atendimento, né, que assim, de fato, ali esse pré-venda, né, foi antes da gente locar ali, foi muito bom e foi um motivo, assim, que foi a cereja do bolo pra gente fechar com eles, né? E, inclusive, era um valor um pouquinho acima do outro, que a gente quase locou. Mas pela localização também, a gente falou, não, acho que compensa, aqui é melhor, né? Compensa. Mas, enfim, o que aconteceu, gente? Aí a gente locou, né, isso foi bem... Julho? Bem julho, assim, quase época da gente ver, em junho e julho, que a gente deu o primeiro aluguel, né? Porque você tem que reservar, você dá o primeiro aluguel, né? Que foi no valor de 750. Falei, a gente vai mesmo. 650 a gente pagava. Daí foi onde o Thiago falou, nossa, pagamos, que a gente vai ter que ir. Vai ter que ir. E aí a gente pagou tal. Aí o que aconteceu, né? Nossa experiência, chegamos aqui, a gente já sabia que tinha que pagar todo o calção, a intermediação, né? A gente chega aqui, gente, se achando. Posso falar uma coisa antes disso que você esqueceu? A gente pagou o que precisava lá pagar, né? Que era um aluguel. Um aluguel, né? Pagamos um aluguel. E aí, beleza, pagamos, tem a casa. Aí deu agosto, véspera da gente vir.
E a gente não sabia que tinha o férias-agosto. Ah, é verdade, gente. E tudo para aqui, tudo para, todo mundo sai de férias, fecha A gente tudo sabia e que era tal. agosto, A gente mas é- sabia, mas assim, Não tinha uma a mensagem, gente não né? tinha se ligado que era isso, né? E aí, de repente, mandando mensagem para a intermediação ali, para a imobiliária, mandando, ninguém para a empresa, ninguém respondia. Dias, ninguém respondia. Estrega. Falou, meu, já era, pesquisamos um monte e caímos Fiquei num golpe. cagando de medo, Alugamos uma gente. casa que não existe, fugiram com o nosso dinheiro. Aí falei com o transfer ainda, né? Que foi a indicação deles. Eu falei com o transfer, viu? Você tá sabendo? Tá respondendo? Não, daí ele fica tranquilo, não, é porque eles estão de férias, tá com a equipe reduzida. Eu falei, putz, podia ter colocado uma mensagem, né? Porque imagina o nosso desespero em véspera de ir. Mas enfim, né? Daí Mas deu certo, deu né? certo. Era só férias Era mesmo. só férias mesmo. Daí a gente chegou aqui, né? Primeiro que uns dias antes de vir, nos avisaram que nosso apartamento, que a gente escolheu, gente, a gente escolheu o apartamento meio que a dedo, né? A gente não queria, a gente sabe que aqui na Itália a gente tem muito apartamento veiaco, assim, a gente não queria um apartamento, né? A gente queria reestruturado, pelo menos confortável, até porque a gente trabalhava os dois em casa, então tinha que ter um certo, né, conforto ali para a gente ter um espacinho, um quarto para as crianças, enfim. E a ideia também era ficar por um período, né? Não era só fazer e já ter que se mudar, né? Se mudado mais de 7 vezes. E aí escolhemos, tal. Aí uns dias antes de chegar aqui, o que aconteceu? Eles nos avisaram que esse apartamento que a gente ia entrar não estava pronto, né? Não tinha terminado a pintura, que ia demorar um pouquinho para a gente entrar. Que a gente teria um lugar, né, para ficar. Né? Outro apartamento. É, mas que seria na mesma cidade e que, né, eles ajudariam depois, tal. Até aí, ok, né? Não era o que a gente queria, obviamente. Mas é uma coisa assim que pode acontecer e deram já o problema resolvido. Então tá beleza, não tem problema aqui, não é um apartamento ainda, tá, mas me arrumaram um lugar. Pelo menos era na minha cidade, tudo mais. Arrumaram um lugar pra gente ficar, então assim, tranquilo, né? Aí chegamos, eles estavam já no apartamento, né, pra receber, né, literalmente receber a gente e tal, foi super tranquilo, super simpáticos, e aí demorou uns dias, né, eles falaram, ainda não tá pronto, tal. Eu sei que a gente ficou umas 2 semanas. Umas duas semanas, né, as duas as duas últimas semanas de agosto. Uns 15 dias a gente ficou nesse apartamento, né? Aí avisaram que tava pronto esse, inclusive, né, eles nos ajudaram, né, com o transfer e tal, e a gente veio para esse apartamento, e deu tudo ok, gente, tudo maravilhoso, tudo lindo. Até aí, tudo bonito, tudo até lindo. então tava em outubro, tava em setembro, aí começou... um apartamento super gostoso, super arejado. Sim. E a gente nem se tocou, né, que era um apartamento de fato muito arejado, muito aberto, né, gente, que não é ideal para o padrão europeu, tá? Já vou ficar... Quem não assistiu o vídeo do gás, quanto que a gente pagou de gás, tem algumas dicas lá de quando você for locar, né, um imóvel aqui na Europa, para você se atentar com relação a alguns pontos que é importante, né, que vai fazer diferença no seu bolso também. Porque uma coisa, assim, resumindo essa história, se você não viu o vídeo, veja o vídeo, né, que a gente fala disso, mas resumindo, você tem que pensar, essa casa aqui, o jeito que ela é dividida, a proposta dela, né, na arquitetura ali, ela tá de um jeito aonde vai conseguir manter a temperatura... onde vai conseguir manter a temperatura da casa, né? Porque esse apartamento que a gente entrou, que é o apartamento aqui de cima, por sinal, é um apartamento que a gente fala, nossa, que gostoso, super arejado, conceito aberto, era tudo muito aberto, tudo muito grande, os quartos grandes e o quarto ainda era aberto, um quarto para o outro. Eu queria ter filmado. O banheiro, assim, era um banheiro muito grande, né? E acabou o quê? Que não segurava a temperatura lá dentro, né? E aí, mesmo ligando o aquecedor, a casa sempre estava fria, sempre estava... Então tava tudo lindo, tudo arejado, tudo bonito, a gente bem feliz, alegre, contente, em família. Começou, gente, a entrar no outono, né? O outono ali, outubro, novembro. E aí, em novembro, começaram os problemas, né? Por quê? Deixa eu fechar aqui. Mas acho que não sai. Começou, primeiro, a vazar muita água pelas janelas, né, amor? Porque o que acontece? O apartamento era um apartamento muito aberto, muito arejado. E aí, por causa como é que fala? Da reforma, não tinha uma troca de ar. Não se trocar, estava muito blocado, muito fechada ali as janelas.
e não se trocava o ar, não conseguia girar, não entrava o ar quente e saía o ar frio, entrava ar frio, saía não fazia essa troca. Então essa água que estava lá dentro, dessa umidade, de tudo, de banheiro, de cozinhar, gente. Ela condensava dentro da casa aquela água e você acordava de manhã, a janela assim embaixo estava ensopada. A gente tinha que viver com pano embaixo da janela. Transpirando assim, mas é muito, não era uma aguinha não, era uma cachoeira de água que saía em todas as janelas. Da janela. O único que não tinha era o nosso quarto, né? O nosso quarto, mas o nosso quarto é porque pegava bastante sol. Pegava bastante sol, né? Só outro problema. Mas enfim, daí que começou a escorrer muita água, daí a gente foi até falar, né, com o pessoal da empresa, e aí eles falaram, tem que abrir e tal, e isso a gente já sabia. A gente deixava tudo aberto e tal, mesmo assim. Aí, em meados de outubro, que pode começar a ligar o aquecedor, né, que já começa a esfriar bem até, a gente começou a ligar o aquecedor e tal, e aí começou o caos, né, gente? Começou o caos, porque a gente ligava o aquecedor mesmo abrindo durante o dia, né, todas as janelas, porque todos os cômodos tinham uma sacada assim mesmo. No quarto das crianças tinha uma janela gigante, tinha uma sacada, no nosso quarto tinha uma sacada enorme, na cozinha tinha uma janela, enfim, era tudo muito aberto. Com vidro duplo ainda, né? Aí o que aconteceu? Aí começaram os problemas de fato. Porque daí ficou pior ainda a situação, porque enquanto estava razoavelmente quente ou fresco, tá beleza, não tem um choque térmico muito grande, né? Porque tá morno dentro de casa e tá morno fora de casa, beleza. Agora, quando veio o inverno, quando veio o inverno é onde começou a ficar muito complicado, porque, você quer manter a casa quente, então você liga o aquecedor dentro de casa, tá? Só que lá fora tá 1, 0, 2, -1, então tá muito frio. O choque térmico que dá ali no vidro, na janela, é muito grande. Então o que condensava um pouco e ficava com um pouco de água, começou a ser uma coisa assim assustadora, era muita água. Aí não era nem água mais. Não era nem só a água, porque daí já começava a mofar tudo, então ficava mofo em volta da janela, assim, que a janela começaram, nem só a janela, a parede inteira começou a ficar toda preta, assim, cheia de mofo, uma coisa, uma arquitetura, assim, de altíssimo nível, né? É uma arte moderna, ele ia se desenvolvendo, o mofo. E aí até então a gente falava assim, Itália, Portugal, dizer que é normal, né? As casas não tem calefação. Mofinho é normal. Mofinho, ok. E fomos levando, gente. Eu até falei com a imobiliária, né? Imobiliária, intermediação ali. Eles falaram, olha, mas o aquecedor, como que vocês estão usando? Daí a gente falou, a gente tá ligando às vezes, né? Porque morrendo de medo da conta, te liga, desliga, liga. E aí a gente falou, não, mas vocês têm que deixar ligado. Aí eu falei, ok, depois a conta bombástica que veio, vamos testar, deixar ligado. Testamos também, isso foi já em janeiro, fevereiro. E a casa inteirinha mofada, gente. Inteirinha mofada. Isso acho que não foi nem janeiro, fevereiro. Acho que isso daí foi dezembro. Janeiro. Sim, foi dezembro. Que daí a gente fez o teste. Vamos deixar então ligado em janeiro? É verdade. Aí deixamos ligado em janeiro todo. Uma bomba. Veio mais caro ainda nessa conta e não resolveu nada o problema. E aí, resumindo, a gente tinha uma casa fria, tá? Porque a casa era bem fria. Mesmo com o aquecedor ligado. Mesmo com o aquecedor todo ligado. A gente tinha mofo, mas assim, num nível absurdo. O quarto das crianças, o que a gente teve que fazer? A gente teve que tirar as crianças do quarto, gente, sem condições de dormir. O Murilo é uma criança asmática, a gente ficou morrendo de medo. A Lara acabou que teve uma pneumonia. Não sei se foi de fato por causa disso, né? Não dá para afirmar. Mas, assim, todo mundo muito ruim, né? Respiratório. Eu tive uma gripe muito feia também, né? E a coisa que é complicada de você estar vivendo numa casa mofada é que você acostuma com aquilo, o seu nariz acostuma com aquilo. Então, a gente já não sentia mais... Era tanto mofo, gente, mas tanto mofo, que mudou o cheiro da casa. Tinha cheiro de casa mofada, só que como a gente estava ali literalmente 24 horas por dia, porque na época eu estava trabalhando 100% de casa, a Larissa também, a gente já não sentia mais aquele cheiro. Então, pra gente estava muito normal. Até quando começou a vir um ou outro em casa, conhecido, amigo, e a hora que a pessoa ia entrar, falava, nossa,
Então, que cheiro, estranho, né? cheiro tá estranho. Até aí, daí a gente chamou, aí né? vinha, nossa, cheiro de mofo, não sei o que. Eu falei, caramba, meu, só eu que não tô sentindo mais, porque eu já tô acostumado já com esse cheiro. E a gente começou a ir em outras casas, conhecer, e a pessoa fala, não, gente, isso aqui não é normal. Daí a gente começou a falar, não, não é normal. Daí a gente começou a falar. Um mofinho, beleza, normal. Mas uma parede inteira tomada, porque na verdade era a casa inteira que tava tomada pelo mofo. É estrutural, né? Foi estrutural. Então a gente começou, né? Começou a acontecer tudo isso, a gente começou a ver que não era nada normal. Aí a gente falava com a empresa, olha, a gente vai falar com o dono. Aí até a empresa veio, né? Eles vieram ver o problema, trouxeram o povo da manutenção. Só que... E aí até eles vieram ver, trouxeram, né, o povo da hidráulica para ver o que era e tal, e ok. Aí vinha. A gente vai falar com o dono. A gente vai falar com o dono, até que demorou uns meses que o dono disse que estava viajando. Aí o dono veio, mas você tá cozinhando com a janela fechada. Aí eu falei, não tô cozinhando. Mas o mofo tá lá no quarto. Tô cozinhando no quarto. Aí tá. Aí ele começou a ver que também não era normal, né? Só que, né? Aí ele chamou. Enfim, gente, assim ficou vem aqui, olha tal, não é normal, não sei o que. E quando chovia, era pior ainda. Quando chovia, a umidade que ficava nas paredes era uma coisa muito doida. Manchava tudo a parede. Daí ficou nisso, gente. A gente ficou mais de uns 4 meses até a gente tomar a iniciativa, né? Porque daí a empresa não falou mais nada. Que daí o que aconteceu? Eles meio que tentaram fazer esse meio de campo de, a gente vai falar com o proprietário da situação umas 2, 3 vezes eles fizeram isso. Né? Na primeira, eles mandaram uma pessoa aqui para dar uma olhada. Esse cara subiu comigo lá em cima do apartamento, lá na mansarda, lá, pra gente dar uma olhada em tudo. Ele falou, cara, é um problema estrutural, muito sério, grande, não sei o que, eu não mexo com isso, tem que vir alguém especializado. E aí depois ficou nessa, vou falar com o proprietário, e ninguém falava nada, ninguém resolvia nada, e chegou, sei lá, na 4ª vez que eu fui atrás, aí foi onde eles falaram para mim, olha, isso não faz parte do nosso trabalho, agora você tem que falar direto com o proprietário. O nosso trabalho é a intermediação. E aí ficamos, gente, nessa saga de vai resolver, não vai resolver, vieram ver várias vezes, o dono vinha e não se conformava, mas nunca aconteceu isso. Falei, pois é. Mas não é possível. Não é possível, ele ficava, não é possível. Eu falei, é possível. Mas enfim, aí o que aconteceu? Como tinha o vizinho aqui, né, desse apartamento, ele estava indo embora para o Brasil. E aí a gente tomou a frente, falou, era bem, né, ali em maio. Já fazia o quê? Quase 5 meses que a gente estava vivendo no mofo. E aí... Ou a gente sai, né, só que meio complicado, né, gente, a gente sair assim de uma hora para outra, né? Então a gente precisou tomar uma atitude. E aí, bem nessa época, o vizinho estava indo embora. A gente falou, putz, uma oportunidade. Pelo menos a gente já sabia que a casa dele não mofava. Ele falou, aqui não tem, né? O Thiago era amigo dele, vinha aqui. Muito mais casa quente. Muito mais quentinha, muito mais dividido os ambientes. É totalmente diferente. É o mesmo prédio, é o andar de baixo, mas é outra disposição, né? Os cômodos. E aí o Thiago mesmo chegou e falou, o vizinho vai embora. Mas como assim o vizinho vai embora? Eu nem sabia, gente. Falei, ele vai embora, posso pegar o apartamento dele? Posso trocar, né? Aí a gente acaba com esse meu problema do mofo. Falei, não dá para eu viver ali com a minha família, cara. Tenho 2 crianças, todo mundo tem problema respiratório, alergia, não dá para ficar lá, não. Se ele tá saindo do apartamento, então, quando que ele vai embora? Daí eu falei para ele tudo, coloquei ele a par da situação. Daí acabou que a gente pegou esse apartamento, né? Daí a gente veio assim que o vizinho saiu, inclusive ele falou, quando vocês vão sair, já sai logo, porque já tem gente para morar aqui, e de fato, tem gente morando. Tem gente morando no mofo. Na mesma situação. Enfim, né? Então, resumindo, essa foi a nossa história, né? Com a questão da locação, com a questão da empresa, da intermediação. A gente, gente, sendo bem sincero com vocês, a gente acredita que o problema não veio da intermediação, da empresa que intermediou da imobiliária, né? Só que a gente sentiu o apartamento não é deles, né? Exatamente. Então, assim, o dono, né, talvez a parceria ali que eles fizeram, né? A empresa não cabe a nós, mas essa parceria foi feita com um proprietário que
talvez não tenha casas tão bem cuidadas assim, e a gente foi escolhido a dedo de pegar a casa cheia de problema, Que não é a né? primeira vez, a gente já escutou vários relatos sobre isso. Com Então, certeza. assim, não, né, contando a nossa experiência, a gente acha que, né, a gente acha assim, é uma empresa séria, é uma empresa reconhecida, né, atendeu a gente super bem. Nesse final não teve o suporte, de fato, né, a gente não pode negar, né, que não teve. Então, Posso falar sobre isso? Eu acho que assim, como a gente falou mais no começo, a gente tem que tentar ver os dois lados da situação, né? O que eu acho, que a gente até já comentou, no primeiro momento, no pré-venda ali, antes da gente locar, foi muito legal, muito atencioso, respondia tudo muito rápido e tudo mais. No segundo momento, no pós-venda, que foi quando veio todo esse problema de manutenção, de resolver esse problema de mofo, né, todos esses problemas que a gente teve ali, eu acho que faltou, né? Faltou assim, dar mais suporte, estar mais atento no WhatsApp, de correr para resolver o problema de um cliente. Talvez até eles Porque vamos trocar de apartamento, né? eles darem essa ideia de trocar de apartamento, porque assim, pô, pagamos e não pagamos barato, pagamos uma quantidade razoável, né, de dinheiro para essa assessoria, assessoria não, essa intermediação de poder locar o apartamento, né? Só que daí vem os dois lados de novo da história, né? Que é o quê? Nós os contratamos para fazer a intermediação, né? Então, assim, a intermediação foi feita, eles fizeram. Esse foi o trabalho que eu paguei para eles, de intermediar a locação do apartamento. Então, eles fizeram esse meio de campo entre nós e o proprietário. Os contratos estão aqui, não sei o quê, tá aqui seu dinheiro, tá aqui seu apartamento. A intermediação foi feita. Então, o trabalho deles era esse, né? Então, tá beleza. Então, não posso reclamar, porque eles fizeram o trabalho deles, que era intermediar. Porém, eu acho que poderia ter sido entregue algo a mais. Eles poderiam ter dado mais suporte nesse pós-venda, porque por mais que o trabalho seja a intermediação e eles fizeram a intermediação, pô, eu confiei em você, eu confiei na sua empresa, eu confiei naquilo que você vinha fazendo, né? Por que você não me dá suporte de pelo menos tentar resolver meu problema, de pelo menos ir de fato falar com esse proprietário que está tendo um problema que precisa solucionar, mas que não são eles que têm que resolver, é o proprietário. Então eu acho que nesse pós-venda faltou isso. Apesar de que, sim, não foi contratado esse pós-venda, foi contratado uma intermediação, não o gerenciamento e mas eles fizeram o trabalho, só acho que podia, né? Ter feito ali um pouco mais. Então, assim, fica nosso, né? Por isso que a gente fala, ai, né? Indica. Não sei, gente. Eu acho que cada família tem que analisar né? Se de fato vale a pena correr, né? Nem digo risco, mas analisar. A gente só queria contar, né? Nossa experiência, contar para vocês como que foi, quais os problemas que tivemos e tudo mais, para vocês, né? Ver se. Eu acho que o risco sempre vai ter. Né, independente de ser com essa empresa ou com qualquer outra empresa, o risco sempre vai ter. Você está se mudando para não é nem para um outro estado, estava se mudando para um outro país, um apartamento que você nunca viu na vida, que você viu por foto, que foto é uma coisa que depois a gente falou, cara, não dá para ver mesmo o apartamento, né? E para um lugar que não é nem só o apartamento, é um ambiente todo diferente, é um clima diferente que talvez você não esteja habituado. Eu nunca tinha visto mofo dentro de casa. Eu não sabia como era aquilo. Mas foi diferente, assim, aqui foi uma coisa assustadora, assim. Então, eu quando via as primeiras vezes o mofo aparecendo, eu achava que era normal. Porque eu falei, pô, na Inglaterra tem mofo, as coisas dão uma mofadinha mesmo, é normal, depois isso daí passa. Só que não passava, o negócio só evoluía, assim. O mofo do quarto das crianças chegou no final, ele era rosa. Era uma coisa assim, uma placa rosa, né? Todo evoluído o negócio. Então, né? assim, só para fechar, né, esse assunto, existem, né, a gente até recebeu no direct, né, a gente sabe, né, uma amiga nossa daqui, que teve experiência com outra intermediação, que teve muito problema, né, de valores altos, né, não é com essa empresa, é com outra. Então, assim, gente, tem que tomar muito cuidado mesmo. É um serviço delicado, né, talvez você não tenha essa opção, como a gente não teve, e tenha que, né, recorrer à intermediação mesmo.
Então, né? Tem que estar disposto a correr um certo risco. Pode ser que não aconteça nada, pode ser que entre num apartamento maravilhoso, reformado, bonitinho, que não tem mofo, que respira, que troca ar, que tudo funciona. É que envolve muita coisa. Mas pode ser que não. Tem intermediação, tem imobiliária, Tem o próprio proprietário, que ele vai falar que ele reformou, que ele trocou. Que daí também já ouviu casos de fim contas depois, absurdos. Então, N coisas, gente, muita coisa que tem que, né, estar ciente. Eu acho que contando, a intenção de contar essa experiência é para vocês ficarem atentos com relação a tudo isso, né, que pode acontecer. Vamos ser sinceros, um probleminha ou outro vai ter. Vai acontecer, né? Vai acontecer, entendeu? E a gente está ainda, né, na mesma empresa, né, intermediação e tal. Sim. Mas sobre uma coisa importante, né? Acho que sobre aluguel. Para quem tem tempo, para quem tem mais disponibilidade de tempo, está planejando a sua imigração para cá mais tempo, eu acho que vale a pena você, né? A gente já conheceu casos de pessoas que conseguiram alocar sem intermediação também, né? Então, assim, é um serviço a menos, talvez. É um serviço a menos, mas é uma boa economia, né, também. Não é nem só economia, né? Às vezes menos burocracia, menos empresa envolvida, talvez. Pode ser, pode ser. Se você tem tempo, né, para vir estar nesse planejamento. Tudo mais, olhar, né? Eu sei que nem todos. Eu acho que é bem válido, assim. É que nós não tínhamos esse tempo, né? A gente tinha que correr contra o tempo, né? Principalmente se você quer escolher uma cidade específica, né? Então aí também fica mais complicado. Você vai ter que se dispor de mais tempo, mais paciência e tudo mais. Mas aluguel, em qualquer lugar do mundo, a gente já teve experiência, tanto no Brasil. Uma coisa a gente fala, quem mora em casa própria no Brasil vai migrar, gente, vai sentir muito, porque a gente já tinha dificuldade de alugar imóveis no Brasil, porque a gente morava de aluguel. Pode, pega lá o tomatinho. Então é isso, né? Vai ter essa dificuldade, fiquem cientes disso, que faz parte do processo, a paciência, às vezes você vai ter que se mudar, igual inesperadamente a gente acabou tendo que se mudar, que bom que foi no mesmo prédio, mas é isso, né? Locação, não vai ser a primeira nem a última. Locação de imóvel em qualquer lugar do mundo não é uma coisa simples de se fazer. A gente já comentou sobre isso, né? Então, é bem isso. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, onde a gente contou sobre a nossa experiência em local, apartamento aqui na Itália, né? Como que foi pra gente isso, os altos e baixos, os problemas que a gente teve, mais os baixos, mas agora tá resolvido. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, que isso é muito importante pra gente, que é onde a gente consegue saber se você tá gostando ou não aqui do nosso canal da Família Comenta, gostando dos nossos vídeos. E não se esquece que no próximo domingo, às 11 horas da manhã do Brasil, tem mais vídeo aqui na Família Comenta. É isso, tchau! Tchau!